Olá, meu nome é Roberto e aqui eu vou falar com você sobre o plano da Starlink de 50 GB. Eu passei aí os últimos 30 dias usando esse plano, usando especificamente para viagens, então usando ele em movimento, e eu já posso te dizer se ele atende bem e para qual tipo de uso ele vai te atender bem. Eu preciso confessar nesse primeiro momento que antes do mês acabar eu achei que o plano não ia servir para mim, então eu tive que fazer algumas mudanças e eu vou explicar para vocês que mudanças são essas que vai fazer total diferença na utilização desse plano em celulares, tablet e computadores. Esse plano, ele é móvel realmente. Você pode usar a Starlink Mini em movimento usando esse plano. Então ela vai funcionar em qualquer lugar onde o seu veículo tiver Starlink instalada voltada para o céu. E funciona muito bem, eu não tive problema nenhum durante esse tempo. Então fica aí no vídeo que eu vou te contar perfeitamente o que aconteceu aí nesses 30 dias que eu utilizei esse plano. A Starlink nesse plano de 50 GB, ela não é tão interessante para quem tem um uso sem cautela. E onde eu quero chegar falando isso? Se você é uma pessoa que consome muito vídeo, se você é uma pessoa que faz download de jogos, se você é uma pessoa que envia arquivos muito grandes, você vai consumir esse plano de dados de 50 GB muito rápido. O meu uso dentro do período de 2 horas consumiu em torno de 3,5 GB assistindo o YouTube numa tela de baixa qualidade. E isso é importante ser falado porque se você assiste um vídeo num celular 2K, 4K, o plano de dados vai ser consumido muito mais rápido. Você vai fazer um download de conteúdo muito maior. Então, não é a mesma coisa você assistir um vídeo de 1 hora no iPhone e você assistir um vídeo de 1 hora numa tela pequena de uma central multimídia Android. Não é a mesma coisa. Então, a minha central consome pouquíssimos dados. E mesmo assim, durante uma viagem de 2 horas assistindo o YouTube sem parar, ela consumiu em torno de 3,5 GB. Onde eu quero chegar com isso? Até eu fazer as configurações no meu celular, que estava funcionando ligado, conectado à energia no carro, eu tive um gasto de até 12 GB. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no vídeo, que isso me assustou bastante durante esse uso. Lá por volta do dia 2 de agosto, ela consumiu 12 GB numa única viagem de 2 horas. E por que ela saiu dos 3 GB, que habitualmente eu consumia, para 12? Nesse dia, tinha mais pessoas conectadas à minha Starlink. Tinham mais 3 celulares conectados. E essas pessoas estavam assistindo o vídeo. Então, perceba que consumindo vídeos em mais de um aparelho, ela consome tudo que pode. Então, até aqui, na metade do mês, antes de chegar na metade do mês, eu já tinha praticamente alcançado aí os 20 GB de uso de dados. Mas o plano é 50. Então, dá para consumir os 50 GB muito antes do mês acabar. Isso se você tiver um uso voltado para entretenimento. Durante o mês de agosto, eu consumi 42 GB. E eu preciso dizer que eu fui muito cauteloso nesse consumo. Durante a minha viagem, eu fiz videochamada, mas eu não fiz... eu não tive o consumo de nenhum tipo de filme, por exemplo, de Netflix ou de qualquer outra espécie de conteúdo a não ser o YouTube. Então, eu passei todo esse tempo só consumindo vídeos do YouTube numa tela de baixa qualidade, numa tela que provavelmente funciona em 480p, e não é nem 720. Então o consumo de dados é muito menor. E ela teve esse tipo de comportamento. Eu vou mostrar aqui para vocês já no meu consumo de setembro, olha, que aqui já está uma coisa muito bem acertada. Olha, 2.4, 1.9, 2 GB. É essa a média do meu consumo, fazendo o que eu faço, assistindo 2 horas de vídeo até chegar no meu trabalho. Tá, Beto, e o que você recomenda? Se você é um estudante, se você trabalha em home office, se você vai utilizar para mensagens, se você vai utilizar para fazer downloads pequenos, se você só precisa estar disponível na internet, esse plano é mais do que suficiente. Agora, se você usa para entretenimento, se você tem um filho ou uma parceira ou um parceiro que assiste muitos vídeos no celular, que assiste ali séries, que vai fazer esse tipo de consumo diariamente ou algumas vezes na semana,
eu posso te garantir que esse plano não vai servir. Esse plano vai acabar muito antes da metade do mês. Porque ele facilmente, com o uso de mais de um aparelho, ele alcança os 10 GB de uso em um dia. Se você utilizar ali em torno de 3, 4 horas. Então, é importante dizer isso porque você pode ficar frustrado. Então, esse vídeo basicamente é para dizer se 50 GB é consumido rápido ou não pelo Starlink Mini nesse plano móvel. E sim, ele é consumido rápido se for usado para entretenimento. Se você vai usar Starlink no plano de 50 GB, utilize o seu Wi-Fi no seu aparelho com a economia de dados ativada. E por que eu estou dizendo isso? Quando você tem um aparelho desses modernos que está ligado na energia e ele está conectado a um Wi-Fi, lembrar que a Starlink, apesar de ser satélite, ela te entrega uma conexão Wi-Fi. O que o aparelho faz? Ele faz todos os backups para a nuvem. Ele faz backup de foto, ele faz backup de aplicativos, ele funciona como se você estivesse na sua casa, na sua residência. E onde está o problema de você fazer isso com um plano de 50 GB? Ele vai ter um consumo desenfreado de dados. Então, nesse primeiro momento, eu havia esquecido que essa função não estava ativa no meu celular. Então, quando eu conectei lá no Wi-Fi da Starlink, o modo de economia não estava ativado. Eu deixei ele como fica conectado na minha casa, no Wi-Fi. E aí que houve um problema. Alguns dias onde eu deixei o meu celular no carro ligado na energia, houve esse consumo maior de 7 GB, de, olha só, 3 de agosto 7.1 GB e no dia 5 de agosto 7.3 GB. Nesses dias o meu celular estava conectado no carregador do carro e o meu celular estava conectado no Wi-Fi da Starlink. O que o iPhone entendeu? Que ele poderia fazer os backups através daquele Wi-Fi, porque ele estava conectado na energia e tinha um sinal Wi-Fi disponível. Acontece que o meu iPhone não sabe que o meu plano era só de 50 GB, então ele começou a fazer o upload das fotos do iCloud e também fazer atualização de aplicativo, o que não é interessante para quem tem esse plano. Você pode fazer isso na sua casa. Agora, se o seu uso vai envolver todo esse tipo de utilidade, de usar de forma não cautelosa, 50 GB vai ser pouco. Provavelmente você vai ter que migrar para um plano ilimitado. O próximo plano, além desse, que vai te atender, inevitavelmente vai ser o plano ilimitado móvel, que é o de R$ 576, que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Então, pessoal, obrigado por ficar até aqui. Coloquem as dúvidas aqui nos comentários. Eu vou responder, na medida do possível, todas as dúvidas de vocês e eu espero te encontrar nos próximos vídeos. Tchau, tchau.